estou velho, já não posso nem andar. Agora tenho certeza que não vou cair, vou me batizar. Não é assim, querido. Se você esperar um momento em que vai sentir que agora sim já não vou cair, nunca vai se batizar. Porque enquanto estiver neste mundo, vai cair muitas vezes, mas vai se levantar e vai continuar. Vai se levantar e vai continuar. Porque a vida do cristão é prosseguir, prosseguir, prosseguir. Sabe por quê? Há uma coisa que necessitamos entender. Quando Cristo voltar, especialmente depois do milênio, o fogo vai cair do céu para consumir o pecado. E Naum diz que do pecado não vai ficar nem raiz nem rama. O pecado não vai se levantar por segunda vez. Ou seja, quando Cristo voltar, o fogo vai consumir o pecado. E há algo que vocês precisam entender. O fogo não vem para destruir os seres humanos, porque os seres humanos são o mais precioso que Deus tem nesta vida. Então muita gente se pergunta, como que o fogo não cai sobre os seres humanos? Não. Como não, pastor? Não. O fogo cai sobre o pecado. E as únicas pessoas que vão ser atingidas pelo fogo são aquelas que se agarraram do pecado e não quiseram largar. Então, quando a destruição final cair, não cai sobre os seres humanos. Cai sobre o pecado e os seres humanos que se agarraram de pecado e não quiseram largar, pois serão destruídos junto com o pecado. Deus disse assim: não quero a morte do ímpio. Quem é o ímpio? O desobediente, o rebelde, aquele que não quer saber nada de Deus. E Deus diz: eu não quero a morte do ímpio. Eu quero é que se arrependa e volte. Então, às vezes nós temos a ideia de que Deus quer destruir a todos os pecadores. Não, querido. Deus quer destruir o pecado, não aos seres humanos. Mas quando o ser humano não quer soltar o pecado, quando a destruição final cair sobre o pecado, o pecador que não quis largar o pecado vai morrer. Mas você acha que Deus vai estar feliz? Ah, pois aí ardam, morram aí, não quiseram me aceitar. Não, querido, que isso? Esse não é o Deus da Bíblia. Deus ama o ser humano, ama o rebelde, ama o pecador. Não quero a morte do ímpio, quero que se arrependa, que volte. A aversão que Deus tem é pelo pecado, não é pelo pecador. Ele ama o pecador, mas ele não aceita o pecado. E por que não aceita o pecado? Porque o pecado, primeiro, porque você é a coisa mais linda que Deus tem. Deus ama você, você é um filho precioso de Deus. Se o pecado te fizesse feliz, te fizesse crescer, te construísse, Deus não teria nada contra o pecado, porque Deus te ama. Acontece que o pecado te destrói, te acaba, te afunda, te mata. E como Deus te ama, detesta o pecado, não aceita o pecado. O problema é que nós temos dificuldade para separar o pecado do pecador. Por exemplo, quando há um desfile gay, nós detestamos a esses homens, não? As pessoas que estão desfilando. Deus as ama. Mas como pode? Deus as ama. Cristo veio morrer por eles. Deus não aprova o que eles estão fazendo.
mas ama essas pessoas. Isso é o que nós não sabemos fazer. Não sabemos distinguir o pecado do pecador. Quando um irmão cai em pecado, às vezes reunimos a comissão para discipliná-lo. Eu, quando era pastor de igreja e tínhamos que disciplinar um irmão, eu falava para ele, para a comissão da igreja: irmãos, amanhã vamos ter a comissão que vai disciplinar. E vocês são membros da comissão. Nenhum de vocês tem direito amanhã de levantar a mão se esta noite não passa pelo menos 3 horas em oração pelo irmão que vai ser disciplinado. O problema é que quando nós disciplinamos a um irmão, parece que a nossa ira vai contra o irmão, não contra o pecado. E eu sempre digo, ninguém sai da igreja porque é disciplinado. As pessoas saem da igreja pela maneira como são disciplinadas. Porque a disciplina tem que ser uma expressão de amor. Meus filhos sempre brincam comigo hoje que eles estão grandes e eu já estou velho, não? Mas eles gostam, quando estão juntos, de lembrar as coisas do passado e quando eles eram crianças. Eu sempre me esforcei para, quando um filho fazia algo que imediatamente o pai diz, vou dar 2, 3 palmadas, me morder os lábios e, enfim, me segurar aí, porque o pastor Bulhão, e vocês precisam saber isso, é um ser humano como qualquer ser humano. Tem os mesmos arrebatos às vezes, de ira, de coisas que não gosto. Sou um ser humano que luta cada dia para ser mais semelhante a Jesus. E às vezes, à medida que o tempo passa, me sinto mais longe e vou indo, porque sei que a vida cristã é um caminhar. Mas então, quando eu já passava a raiva, chamava o filho. Agora, sem raiva, tranquilo. E eles brincam desse detalhe, porque eu dizia para eles, filho, eu não quero te castigar, mas vou te castigar. Mas, pai, já passou. Passou a raiva. Mas você fez isso e isso merece castigo, porque eu já tinha falado contigo. É isso que faz Deus com a gente. Deus não releva teu pecado. Não pode. Mas você tem que aprender que o pecado te destrói. O problema é que nós, às vezes, temos dificuldade de amar o pecador. E tentando soltar a nossa ira contra o pecado, a soltamos contra o pecador. E machucamos as pessoas. Porque se alguém que caiu foi descoberto, ele já está envergonhado, ele já está sofrendo. O pior castigo é ele mesmo. Por que eu vou me complacer em fazer passar ele vergonha? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quer dizer que quem vive em pecado está morto. Quem vive em pecado pode respirar, pode comer, pode se levantar, pode deitar, mas está morto. Isso é o que Paulo diz. Quando você estava em pecado, você estava morto. Porque uma pessoa que está em pecado é uma pessoa que está distanciada de Deus. E se Deus é a vida e você se distancia da vida, você já está morto. Já está no território da morte. Está no território da condenação. Não é morte instantânea. Não é que você se afasta de Jesus e morre. Não.
Você se afasta de Jesus e inicia uma caminhada longa de morte. Lentamente. Morrem teus planos, morrem teus sonhos, morrem teus valores, morrem teus princípios. Às vezes morre tua vida financeira, morre tua vida profissional. Quantas vezes eu tenho encontrado pessoas assim no lixo da vida? E pessoas que eu conheci prósperas e felizes, com um lar bonito. Um dia abandonaram a casa, abandonaram a família e depois se encontram destruídos pela vida, porque o pecado mata. Mas não mata instantaneamente, vai matando lentamente, matando lentamente. Paulo chama isso o caminho da condenação. Quantos de vocês, eu acho que eu falei isso em Camculacua, mas vou fazer uma ilustração. Quantos de vocês viram alguma vez um gato caçando um camundongo? Levantem a mão. E quantos nunca viram um gato caçando um camundongo? Levantem a mão. Os que nunca viram. Bom, vocês precisam ver. Essa é tarefa espiritual que eles dão. Precisam ver um gato caçando um camundongo para entender o que é a condenação. O que é morir morrendo. O que é viver no pecado. Viver morto no pecado. Porque o gato nunca caça para comer. O gato não caça para comer. O gato não come camundongo. E você vai me dizer, sim, pastor, come. Não, não come. O gato come camundongo quando o dono é um murrinha que não dá comida para ele. Mas enquanto o gato tiver comida, ele não come camundongo. Caça sim. Ele caça camundongo. Mas instintivamente ele não caça para matar. Ele não caça para comer. É por isso que quando o gato pula em cima do ratinho, ele não morde, ele mordisca. Porque sabe que se morde, mata. E ele não quer matar. O que ele quer é torturar o ratinho. Então o gato pega o ratinho, o mordisca e vai jogando com a mão, de uma mão para outra. Não tira a garra, porque a garra mata. Então, aí de tanto torturar o ratinho, pois como que se desmaia o ratinho. Aí o gato deixa, senta aqui, fecha o olho, mas com o rabo do olho está olhando para o ratinho. Mas faz que está dormindo. Aí o ratinho de repente acorda, né? Acorda e olha o gato com o olho fechado. E seguro que o ratinho pensa, bom, graças a Deus já estou vivo. Se levanta, o gato parece que está indiferente. Outro passo, nada. Outro passo, nada. Aí começa a correr. Quando começa a correr, o gato dá um pulo, pá! Operação tortura número 2. Pá. Até o ratinho desmaiar. Aí deixa ele. E se você observa o gato caçando o ratinho, vai ver que o gato pode passar 12, 13, 15 horas fazendo sofrer o ratinho, torturando o ratinho. É diferente do leão, porque o leão, quando ele corre atrás da presa, aonde morde? Aqui. Por quê? Porque instintivamente sabe que por aqui passa a veia da vida e pá, matou. O gato não. O gato não quer matar, o gato quer torturar. Pois você e eu somos os ratinhos. E o gato é o diabo. Você acha que ele te separa de Deus para você morrer na hora? Não. É por isso que longe de Deus você continua respirando, continua se movendo. E às vezes continua fazendo coisas que um cristão jamais deveria fazer. Mas você vai morrendo, lentamente morrendo. Alguns em meio desse caminho acordam e dizem, mas, meu Deus, o que estou fazendo? Correm de volta.
Alguns acordam quando já perderam tudo, acabaram, estão acabados na vida, não tem mais o que fazer. E por isso é que Deus é um Deus que chama, 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 chama. Por que chama? Porque te ama. Porque quer que você seja feliz, porque quer que você viva em comunhão com Ele. Para quê? Para que desfrute de vida. Porque se Deus é a vida e se você está em Deus, pues você está vivo. Se Deus é a salvação e você está em Deus, está salvo. Se Deus é a justiça e você está nele, está justo. Está tudo resolvido nele, em Cristo. É por isso que Ele te chama, te chama, te chama, te chama. Aí um dia você aqui decide voltar. E quando começa a voltar, porque Deus sempre está chamando, quando você começa a voltar, aparece o diabo. Estou apelando à sua imaginação para você entender um pouco. Aparece o diabo e como se dissesse a Deus assim, Jesus aí, espera um momento. O que está fazendo? Vai receber a este miserável pecador? Você sabe tudo o que ele te fez? Sim. E vai recebê-lo? Sim. E onde está? Tua palavra não diz que a paga do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Sim. E tua palavra vale ou não vale? Vale. E este verso que diz que o salário do pecado é a morte, vale? Claro que vale. E este pecou ou não pecou? Pecou. E então, por que vai receber ele? Porque o diabo conhece bem a palavra de Deus. Aí entra o batismo que muita gente não entende. Quando o diabo diz, por que você vai receber? Jesus disse, porque ele crê em mim. Agora, Jesus disse assim, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Aquele que crer e for batizado. Quer dizer que para Jesus, o crer, veja, para nós em português, são duas coisas. Crer e ser batizado. Mas na língua original, o grego, não são duas coisas. Crer e ser batizado. O pensamento é aquele que crer sendo batizado. É uma só ação. Crer é ser batizado. E se você não quer ser batizado, então não crê. E se não crê, não tem salvação. Mas eu quero crer, então tem que ser batizado. Não, mas eu não quero me batizar, então não crê. Você está numa situação difícil. Mas quando você está retornando e o diabo diz, oh, Jesus, por que está recebendo? Porque ele creu. E foi batizado. Agora, Paulo disse em Romanos, tem condições de colocar o texto assim? Eu não dei esse texto. Romanos 6:3, dá para colocar aí ou não? Romanos 6:3, é interessante o que diz esse texto, para você entender em que consiste o batismo. Aí está. Não, Romanos 6:3. 6, capítulo 6, versículo 3. Aí está. Olha o que Paulo diz. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Quer dizer que quando você se batiza, você não só se batiza na água, você se batiza na morte de Cristo. O que quer dizer isso? Que quando você se batiza, é como se você estivesse morrendo a morte. Só que Cristo morreu por você. Quando você se batiza, você aceita a morte de Cristo em seu favor. Então, quando o pecador está voltando para Jesus e o diabo diz, epa,
Por que vai receber ele se ele pecou? Olha a vida dele. Porque o diabo é especialista. Te faz pecar, depois é o primeiro em fazer-te lembrar os pecados. Por que vai receber? Olha a vida, olha o que fez. Ninguém pode saber, mas eu sei. E você também sabe. E ele também sabe. Que a igreja não sabe, essa é outra coisa, mas você sabe, eu sei, ele sabe. Por que vai receber de volta? Porque ele se batizou. E quando se batizou, ele aceitou minha morte. Ele pecou, merece morrer. Mas eu nunca pequei. Fui à terra, fui tentado em tudo, mas nunca pequei. E não entanto morri, sem merecer a morte. E já que morri sem merecer a morte, agora vou dar minha morte para ele. Então, quando você se batiza, aceita a morte de Cristo em seu favor. Quando você se batiza, em realidade você morre por seu pecado. Só que não morre você, Cristo morreu. Mas para que a morte de Cristo te sirva, você tem que ser batizado. Ah, pastor, mas é que eu não quero ser batizado. Então vai ter que morrer por seus pecados. Não, mas eu não quero morrer por... Então vai ter que ser batizado. Não, pastor, mas é que eu quero esperar que minha mãe chegue lá do Brasil. Enquanto isso, vai estar morrendo por seus pecados. Não, é que eu vou me batizar quando eu me aposentar. Então até aí vai morrer por seus pecados. Vai caminhar o caminho da condenação. É como se você estivesse se afogando no mar. Tá? Já engoliu água, já está roxo, já está. Eu apareço num helicóptero e te jogo uma câmera de pneu com uma corda. E te digo, segure a câmera. E você olha para mim e diz, ai pastor, vou esperar que minha mãe chegue do Brasil. Vai morrer. Segura a câmera. Ai, pastor, mas que eu ainda não sei se devo ou não devo. Vai morrer. Segure a câmera. Ai, pastor, mas eu não sei se estou preparado. Vai se preparar o quê? Está morrendo. Já engoliu água, está morrendo. Tem que se agarrar da câmera. O batismo é igualzinho. Não é que vou pensar. Não é que vou estar preparado. Meu coitado pai nunca quis se batizar. Eu estava velhinho. E ele sempre me dizia, eu me sinto tão feliz que Deus a ti como pastor te usa e que você leva tantas pessoas a Cristo. Eu falei, pai, é verdade que Deus me usa e tudo, mas você é meu pai. Quantas vezes eu me sinto aqui, sento diante de ti, te falo de Jesus, você nunca se entrega. E um dia velhinho, já condenado à morte, aceitou Jesus e aceitou ser batizado. Eu nunca esqueço aquele Natal. Eu fui passar Natal lá no meu país, meu pai ainda estava vivo. E na noite de Natal todos dão presentes, não? E ele me deu um presente, uma caixinha pequena. Parecia um prendedor de gravata, alguma coisa assim. Abri, era um papelzinho. E dizia, filho, eu pensei, que presente podia dar a meu filho pastor? Eu acho que este é o melhor presente. Eu quero que você me batize. Você não sabe, mas eu estou assistindo à igreja há 6 meses. O pastor tentou me batizar, mas eu pedi, por favor, eu queria que meu filho pastor me batizasse. E que bom que você chegou. E ele foi batizado. E antes de ser batismo me disse, sabe filho, por que nunca me batizei? Porque eu sou um homem de palavra. Quando eu digo uma coisa, eu não volto para trás. E eu me conhecia minhas tendências. Para que me ia batizar se ia cair de novo? Mas agora estou velho e não posso nem andar. Agora tenho certeza que não vou cair. Vou me batizar.
Não é assim, querido. Se você esperar um momento em que vai sentir que agora sim já não vou cair, nunca vai se batizar. Porque enquanto estiver neste mundo, vai cair muitas vezes. Mas vai se levantar e vai continuar. Vai se levantar e vai continuar. Porque a vida do cristão é prosseguir, prosseguir, prosseguir.